Esse esquema, ele ilustra para nós como se dá a metabolização da hemoglobina e a formação da bilirrubina. O processo se inicia com a eritropoiese. A eritropoiese que tem como substratos principais a eritropoetina, vitamina B12, ferro e globina. O resultado final desse processo é a formação do glóbulo vermelho. Esse glóbulo vermelho circulará nos vasos sanguíneos por uma vida útil de aproximadamente 120 dias. Após esses 120 dias, as hemácias são então consideradas velhas e passam a ser captadas pelo sistema retículo endotelial. Esse sistema, também chamado de sistema mononuclear fagocítico, é composto de macrófagos e outras células fagocitárias, como as células de Kupfer, presente no fígado, e em outras partes do nosso organismo. O processo de captação e de destruição dessas hemácias velhas é chamado de hemocaterese. Fato é que, uma vez fagocitada, essa hemácia será destruída e os seus constituintes, dentre eles a hemoglobina, sofrerá também um processo de clivagem. A hemoglobina, que é o principal constituinte da hemácia, será clivada num composto chamado heme e em outro composto chamado globina. A globina, por ser uma parte proteica da hemoglobina, sofrerá clivagens, tendo como produto final aminoácidos, a produção de aminoácidos. Aminoácidos esses que podem ser utilizados na própria célula, ou seja, no próprio macrófago, para a produção de suas próprias proteínas, como também pode ser secretado no plasma e do plasma ser carreado para outros tecidos para a produção de outras proteínas. Ou seja, há uma reciclagem desse composto proteico que antes era parte da hemoglobina. Já o componente M sofrerá um processo de oxidação, onde resultará como compostos finais principalmente a biliverdina e o ferro. O ferro será então secretado para o plasma. Uma vez no plasma, ele se liga à sua proteína que faz o seu transporte pelos diversos locais do nosso organismo. Essa proteína é a transferrina. Destinos conhecidos e bastante importante desse ferro é o próprio processo da eritropoiese, como eu disse, dependente de ferro, mas também ele pode ser armazenado normalmente nos hepatócitos, ligado a uma outra proteína chamada ferritina. Já a biliverdina sofre um processo de redução e se transforma em bilirrubina não conjugada ou bilirrubina indireta, um composto insolúvel que é também secretado para a corrente sanguínea, e uma vez na corrente sanguínea, por ser insolúvel, liga-se à albumina, e esse conjunto bilirrubina indireta e albumina é capaz de ser transportado pela corrente sanguínea e tem como destino principal também os hepatócitos. Uma vez nos hepatócitos, essa bilirrubina indireta sofrerá 3 processos. O processo de captação, que é o próprio processo onde o hepatócito passa a bilirrubina indireta do plasma para dentro do seu citosol. Sofrerá o processo de conjugação, caracterizado pela transformação da bilirrubina não conjugada ou indireta em bilirrubina conjugada ou direta. Esse processo ele é dependente da enzima glucuroniltransferase e também dependente dos substratos ácido glucurônico, ácido sulfúrico e outras moléculas. Formada a bilirrubina direta ou conjugada, ela será então excretada, sendo então esse processo de excreção o terceiro e último processo que ocorre no hepatócito. A bilirrubina direta, então, será um dos componentes da bile e, como tal, será secretada no duodeno, a nível da papila de Vater, e uma vez no intestino, essa bilirrubina direta sofrerá a ação de bactérias que ali estão. Ocorre, então, por ação dessas bactérias, a transformação da bilirrubina direta em urobilinogênio, o qual terá 3 destinos. 80%, portanto a maior parte, sofrerá oxidação e se transformará em estercobilina, um composto que dá a característica amarronzada, a pigmentação das fezes. 18% será novamente absorvido, entrará na circulação porta e será absorvido pelos hepatócitos. E 2% percorrerá a circulação sanguínea
até alcançar os rins. Uma vez nos rins, ele é capaz de passar pelos glomérulos e passa a ser então um constituinte da urina e sofre uma nova transformação, onde o urobilinogênio passa a ser chamado de urobilina, que tem por característica também dar a pigmentação característica da urina.